Bom dia, oitavo ano! Tudo bom com vocês? Olha só a minha máscara super estilosa, Grey's Anatomy. Eu tenho várias. De vez em quando vou trazer para vocês, para ver se eu incentivo todo mundo para o caso de ter que sair de casa, sempre usar uma máscara. E aí, quando a gente tem umas paradas assim bacana, né? A gente fica mais incentivado a usar. Bom, aqui pra gente não precisa, porque a gente tá longe, né? Não tão pertinho, então não precisa usar. Mas que fica a dica aí para vocês, tá bom? Que saudade grande que eu tô de vocês. Ó, um abraço bem apertado, tá bom? Vamos lá para o módulo 12, vamos fazer essa correção. A gente vai falar aqui, né? Vocês leram um textinho falando sobre a terceira idade, né? As reflexões que são feitas. Eu espero que vocês sejam do tipo que respeitam as pessoas mais velhas, que percebam que tem aquela mentalidade, se Deus quiser um dia eu vou ser, vou chegar lá, vou chegar nessa idade boa, e a gente perceba que existem limitações e a gente tem que ter paciência, porque a gente vai querer que tenham paciência com a gente também, não é isso? Então vamos lá, ó. A gente tem aqui no número 1 dizendo o seguinte: no primeiro parágrafo, explique como o jornalista chegou ao ponto principal que será discutido em todo o editorial. E aí? Vamos lá. Lembrando que tem um arquivo do Word aqui embaixo do meu vídeo, que tem todas as respostas, né, por escrito, tá? Aqui eu vou lendo aqui o gabarito e vou comentando um pouquinho também, tá bom? Para você perceber que não só o que está escrito, mas que pode estar dito de outras formas, tá bom? Vamos lá. O jornalista começa abordando o fato de, no dia 1º de outubro, comemorar-se o Dia do Idoso. Olha, eu não sabia que tinha isso. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que a tia não está enxergando muito bem. Vamos lá. Ah, ele usa essa data comemorativa para mostrar que, ainda que o momento seja de celebração, a figura do idoso na nossa sociedade precisa ser repensada. No final do parágrafo, por meio de dados estatísticos, o redator demonstra como a parcela de idosos em nosso país está crescendo, porque a expectativa de vida, né, gente? Graças a Deus, com a ciência evoluindo, aumentou, né? Dá uma qualidade, uma expectativa de vida mais longa para todos nós, né? É claro que a gente tem que respeitar. Não fazendo tanta bobagem, essa também entra uma outra questão de tanto agrotóxico, essas comidas industrializadas, esses produtos alimentícios, né? Faz tanta gente hoje em dia ter câncer. Não sei se vocês têm alguém perto de vocês que já teve, já sofreu com essa luta. Eu já tive e percebo que, apesar de toda essa ciência, né, promovendo, porque quando você fica doente, você tem sempre um remédio para combater essa tal dessa doença, mas existe o câncer que, infelizmente, não tem ainda essa cura, e a gente percebe também que, apesar de todo esse avanço tecnológico da ciência, tem agora a gente está passando por uma situação, né, que deixa a gente de calça riada, né, de mãos atadas, né, são expressões que dizem que a gente não pode fazer muita coisa quando vem uma avalanche aí, Deus tentando mostrar pra gente que somos humanos, que a gente precisa respeitar o meio ambiente, que a gente precisa respeitar o próximo, não é isso? Então vamos lá, eu quis fazer essa reflexão porque o texto, né, ele promove lá essa reflexão, e quando eu digo Deus, né, cada um com o seu Deus, cada um com a sua energia que move o universo, e a gente tem que respeitar essa coisa maior que está acima da gente, né? E a gente precisa perceber o ser humano como alguém frágil e que a gente tem que procurar viver da melhor forma possível cada dia, tá? Vamos lá, e diz o seguinte, né? Na número 2 aqui, nova perguntinha, diz o seguinte: analise o fragmento, né? Diante desse cenário, é importante refletirmos sobre o envelhecimento com segurança e dignidade. Fala isso, dignidade, eu lembro logo que muita gente, né? Eu vejo muitos vídeos que me deixam muito triste
de ver pessoas idosas que são maltratadas em casa, ou pelos familiares, ou quando os familiares botam cuidadores que batem, né, que agridem os idosos, não têm paciência, agridem tanto verbalmente quanto fisicamente. Isso não é ter dignidade na velhice. Né? Isso a gente tem que pensar bastante, combater, meios para combater esse tipo de agressão. Mas vamos lá, aqui o que está dito, né? Implicitamente, o que o jornalista quer expressar, afirmar isso, né? O que ele quer quando ele diz isso, ele não está sendo claro, mas ele quer que você pense em alguma coisa. No caso, ele quer mostrar exatamente o contrário, como a sociedade de hoje não garante o envelhecimento com segurança e dignidade. Não garante. Né? A gente tem aí, eu não sou muito de pegar ônibus, né? Mas para quem eu vejo, né? Minha irmã pega ônibus e tal, e a gente vê aí que aqueles lugares marcados por pessoas deficientes, pessoas idosas, não são respeitados, as pessoas fingem que estão dormindo, olha que absurdo. Pega um lugar, né? Se tá vago, não tem ninguém, mas né, viu entrar um idoso, poxa, respeita. E eu quando eu andava de ônibus, mesmo eu podia estar num lugar que não era próprio para idoso, mas certamente se tivesse uma mulher grávida, uma pessoa, né, mais velha e tal, ou cheia de sacolas, eu pegava as sacolas. Acho que a gente precisa ter essa empatia com as pessoas. Aí diz o seguinte aqui no número 3, né? Ao responder a pergunta feita no primeiro parágrafo, o redator faz uso da opinião de especialistas, como arquitetos e gerontólogos sociais. Qual é o feito que se alcança com essa construção? Né? O que acontece, gente? Quando a gente escreve uma coisa e traz argumento de autoridade, né? Pessoas que são da área, que estão reafirmando aquilo que a gente está dizendo, o texto nosso ganha mais força, tá? Então, a opinião defendida vai ganhar mais força. Essa é a resposta. Número 4. No final do segundo parágrafo, a palavra armadilhas está entre aspas. Justifique. Porque muitas vezes, quando a gente usa a palavra não no sentido literal, né, do sentido denotativo, a gente quer usar no sentido conotativo, naquele sentido figurado, a gente põe as aspas para mostrar que a gente está fazendo isso, tá? Nem sempre, não é uma coisa, uma regra, mas pode ser usado para isso. Número 5, e ainda muitos veículos do transporte público não apresentam o rebaixamento necessário e outros problemas. A expressão e ainda é fundamental na construção do texto. Explique o seu propósito. O que está, quando eu ponho e ainda, né? Essa expressão é utilizada para somar, acrescentar uma ideia que tem diferença com a ideia anterior, né? Então vem aí uma ideia diferente em relação àquilo que foi dito anteriormente, tá bom? E aí eu falei do ônibus, né? Mas ainda tem outro problema, além das pessoas não respeitarem o lugar do idoso, ainda tem a questão de muitas vezes o degrau ser muito alto, né? E as pessoas idosas, eu tenho uma mãe que já é idosa e que ela não pode pegar ônibus. Por quê? Pela dificuldade, né, do degrau ser alto, ela não tem essa mobilidade de subir a perninha, do medo, né, do motorista sair antes que ela possa se sentar e aí ela cair. Então, por conta desse tipo de coisa, muitas pessoas idosas não têm o direito desse tipo de locomoção, tá? Às vezes a gente só. É triste pensar isso, mas muitas vezes a gente só se dá conta de uma injustiça, de alguma coisa, quando isso ocorre com alguma pessoa querida nossa ou com nós mesmos. Aí a gente percebe as injustiças do mundo. É triste isso, mas é verdade. Número 6. Além da questão da mobilidade de saúde, identifique outro aspecto levantado pelo texto como problemático em relação à figura do idoso na sociedade. É a questão da violência. Foi aquilo que eu falei, né, no início. Infelizmente, a gente tem essa violência direcionada à pessoas indefesas, como são crianças, né? A gente tem isso aqui, falou do idoso, mas a gente também pode lembrar que crianças também são vítimas de pessoas
sem noção, eu acho que são pessoas perturbadas, porque como que você pode violentar uma pessoa que não pode se defender, né? E não ter crise de consciência com isso. E aí a gente tem aqui no número 7, ao final do texto, percebe-se a verdadeira intenção do editorial. Transcreva do último parágrafo a frase que melhor explicita essa intenção, né? Essa verdadeira intenção que tinha aí o editorial. Então, vamos lá. O trecho é o seguinte: dados que precisam ser bem analisados pelo poder público, que deve dar toda a atenção à questão da terceira idade no país. Então, chamar atenção a quem pode, né, e deve tomar uma providência é o mais importante aqui nesse editorial, tá bom? Eu acho, na verdade, que, claro, ah, ah, o governo e tal, né, tomar uma providência é importante, mas quando a gente também pode sempre estar dando uma voz, publicando, né? O Instagram, o Facebook, são ferramentas muito poderosas. Muita gente usa só por vaidade, para botar coisas fúteis, quando a gente pode perceber que tem gente que usa para postar alguma coisa reflexiva, e às vezes a gente posta uma coisa. Uma mensagem e pode fazer com que o outro que está lendo se toque. Se toque que, de repente, uma atitude que ela tá tendo, um pensamento, uma ação, não tá legal. E para ela mudar, a gente muda o mundo, sabia? Dizem que uma andorinha não faz verão, mas eu acho que se cada andorinha pensar isso e não começar a agir, ninguém vai conseguir mudar nada, né? Vamos lá, e tem aqui o desenvolvendo as habilidades. Tem um pequeno textinho que eu vou ler para vocês. Diz assim: cidadania é direito de ter direitos. Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem quiser sem constrangimento. Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam o estágio da cidadania. Respeitar o sinal vermelho no trânsito, não jogar papel na rua, não destruir telefones públicos, que nem tem mais hoje em dia telefone público, né? Mas daqui tudo é. Por trás desse comportamento está o respeito à coisa pública. Foi uma conquista dura, muita gente lutou e morreu para que tivéssemos o direito de votar. Então, gente, o nosso direito termina quando a gente fere o direito do outro. Né? Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas a gente, eu tenho direito de não ferir outra pessoa, né? Então, o nosso direito termina quando a gente não vai magoar outra pessoa, né? Eu tenho direito de dizer o que eu penso. E quando que você pensa vai magoar outra pessoa? Será que é o seu direito fazer isso? Vamos pensar nisso? Vamos lá. Número 1 aqui diz o seguinte: o trecho que indica uma opinião em relação à cidadania é, no caso, letra E, que diz assim, foi uma conquista dura. Então, você tem aí uma opinião, que foi uma conquista penosa, né? Muita gente morreu para conquistar direitos que hoje a gente tem e que a gente banaliza, né? Como o direito de dizer o que pensa. A democracia que a gente vive hoje foi um direito adquirido, sabia? Vamos lá. Número 2. O fragmento do texto que revela sua opinião central é letra A, diz assim, ó, cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. Então, o que é uma ideia central? Às vezes um texto fala várias coisas, mas o principal cerne da questão, né, o principal, onde está a base ali do texto, é aquela informação, que no caso é esse, né, ter uma ideia e poder expressar. Número 3. Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágio de cidadania. Na frase, há uma relação de sentido de que, né? Quando eu digo assim, ó, há detalhes que parecem insignificantes, detalhes que não são importantes, mas, quando eu digo esse mais, né, revelam estágios da cidadania. Então, eu venho aqui opor ao que foi dito antes, desdizer o que foi dito, né? Contrariar o que foi dito antes. Então, no caso aqui, a letra D de Dani, é a oposição de ideias. Então, quando eu tenho aqui uma adversativa, que vocês vão aprender que é uma conjunção adversativa, é aquela que opõe a ideia anterior, tipo assim,
Eu queria viajar. Contudo, nessa época de pandemia não é possível. Então, assim, eu queria viajar, aí vem uma ideia que contradiz ou se opõe àquela minha ideia original. Entenderam? É bem fácil isso. Eu gosto muito de estudar essas coisas. É... Quando eu digo essas coisas, gente, são conjunções. As conjunções que eu sempre peço para vocês, gente, usa conjunção, são aqueles conectores, aquelas palavrinhas que dão ao texto um caráter mais dinâmico, faz com que o seu texto ele pegue uma ideia daqui e junte com a ideia dali. Nem todas essas palavras são de oposição, muitas são de soma, quando eu digo assim, e também, e, só o e, né? Eu quero alternar, eu digo ou isso ou aquilo, porém, né, eu quero fazer uma explicação, contradizer alguma coisa, eu digo porquê para explicar, o porém para contradizer. Então, gente, essas palavrinhas dão ao texto assim, como é que eu vou dizer para vocês? Deixa ele brilhante, deixa ele demais, super, entenderam? Por isso que eu gosto de estudar as conjunções. Vamos lá. O último período do texto pode ser entendido a partir da postura da sociedade de quê? De resistência, entendeu? Resistir, né? Você pode resistir tanto a uma ideia para o bem ou para o mal, né? E aí você tem que pensar bem se você está resistindo a alguma coisa, se isso vai melhorar a sua vida ou vai piorar. Então, um beijo e até a próxima.